Olá, sejam bem-vindos a mais um Pfizer Curious. O meu nome é Susana Justo. E eu sou Margarida Catronga. E hoje vamos falar-lhe sobre terapia genética. Sabia que existem mais de 7.000 doenças raras conhecidas em todo o mundo e que mais de 80% são de origem genética e afetam maioritariamente crianças? E sabia que entre 600 e 800 mil portugueses têm doenças raras genéticas com poucas ou nenhumas opções de tratamento? Fique connosco nos próximos minutos para ficar a saber mais sobre terapia genética. Comecemos pelo princípio. O que são os genes? Os genes fazem parte de todas as células do nosso corpo e são constituídas por cadeias de ADN, o tão famoso ácido desoxirribonucleico. É nestes genes que estão guardadas as informações genéticas que determinam as características que herdamos dos nossos pais, como por exemplo a cor dos olhos, a cor do cabelo e que comandam a produção de proteínas essenciais para o funcionamento normal do nosso corpo. E o que é uma doença genética? Se calhar já ouviu falar da hemofilia, da paramiloidose ou doença dos pezinhos, da atrofia muscular espinal ou até mesmo da distrofia muscular de Duchenne. E o que é que têm em comum? Pois bem, todas são doenças raras genéticas. Como a própria palavra indica, uma doença genética é causada por uma alteração nos genes. Estas alterações são, na maioria das vezes, hereditárias, ou seja, passadas de pais para filhos. Mas em casos raros, podem acontecer de forma espontânea. Para compreender melhor, veja este exemplo. Para abrir este cadeado, que tem o código 1, 2, 3, 4, é necessário colocar o código na ordem certa para o cadeado abrir. Quando ocorre uma alteração, a ordem do código altera-se e pode, por exemplo, passar para 1, 2, 3, 3. Quando isto acontece, existe um erro no código e o cadeado não abre. Se o cadeado fosse um gene, este tornava-se defeituoso e deixava de conseguir executar a sua missão, que é produzir uma proteína essencial a uma função do nosso corpo. O que é, afinal, a terapia genética? Se numa doença genética temos um gene defeituoso, para tratar a causa dessa doença genética precisamos de introduzir um gene funcional, ou seja, um gene que funciona corretamente. É isto que faz a terapia genética. Este esquema mostra de forma simples como é que a terapia genética pode funcionar. Primeiro, a terapia genética introduz por via intravenosa um gene funcional no doente. Em segundo lugar, esse gene é transportado até ao órgão-alvo e, por fim, no órgão-alvo, o gene funcional dá a informação certa para se produzir a tal proteína essencial que estava em falta para o bom funcionamento do corpo e que era a causa da doença genética. Vamos explicar um pouco melhor esta ideia do transportador. O sucesso da terapia genética depende de transportadores eficazes que, como a palavra indica, transportam o gene funcional do ponto de administração para o órgão-alvo. A esses transportadores chamamos de vetores. E os órgãos-alvos podem ser o fígado, os olhos ou os músculos, dependendo da doença genética que pretendemos tratar. Os vetores são produzidos a partir de vírus, mas são transformados para serem totalmente inofensivos para as pessoas. Um exemplo é o AAV, que é um vetor derivado do vírus adeno-associado. Tentámos, de uma forma simples, explicar-lhe alguns conceitos básicos sobre terapia genética. Já imaginou as possibilidades? A terapia genética tem o potencial de melhorar significativamente a vida das pessoas que vivem com doenças genéticas, algumas das quais incapacitantes e potencialmente fatais. É um tratamento de utilização única que pode potencialmente permitir a uma pessoa tratar a sua doença genética sem necessidade de medicação crónica para essa doença. Embora a terapia genética seja promissora, à medida que a investigação continua, vão sendo conhecidos desafios relacionados com a sua utilização. Por exemplo, sabemos que a terapia genética não altera o ADN da pessoa e, por isso, a doença genética continua a ser passada de pais para filhos. A duração da resposta ao tratamento também é atualmente desconhecida. Também sabemos que nem todas as pessoas vão ser elegíveis para a terapia genética. Por exemplo, se tiverem anticorpos contra o vetor, se já receberam terapia genética, se têm ou tiveram certas doenças ou em função da idade no momento do tratamento.
Terminamos informando que já existem medicamentos aprovados com esta tecnologia e que muitos mais estão em investigação. E por hoje é tudo. Esperamos que tenham gostado. Mas antes das despedidas, veja o que preparámos para si na próxima edição do Pfizer Curious. Ficou curioso? Então não perca a próxima emissão e não se esqueça, pode deixar as suas sugestões para próximos episódios na caixa de comentários e rever este e outros conteúdos no Facebook, LinkedIn e canal do YouTube da Pfizer Portugal. Até breve.